Dando sequência aqui, gente, eu tive um probleminha no outro vídeo, eu tive que dividir, tá? A gente viu, então, a gente resolveu o questionamento sobre a margem de contribuição, né? E a gente estava vendo a respeito do ponto de equilíbrio. Então, eu cheguei a falar para vocês que o ponto de equilíbrio é quando você iguala a sua receita de vendas com os seus gastos, certo? Então, ali, a partir daquela quantidade de produtos que você vai vender ou de um valor, né? Você vai passar a ter lucro, certo? Então, esse ponto aqui que a gente chama de ponto de equilíbrio, quando você iguala a sua receita aos seus gastos, certo? Ele também é chamado de break-even point. E nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio: o econômico, o financeiro e o contábil. Então, a letra B da aula atividade 3, ela nos pede aqui o ponto de equilíbrio contábil, tá? Em quantidade. Então, qual que vai ser o nosso ponto de equilíbrio contábil? O que é um ponto de equilíbrio contábil? O ponto de equilíbrio contábil é simplesmente você pegar os seus gastos, tá? Os seus gastos fixos e você dividir pela sua margem de contribuição, certo? Então, vamos voltar lá para a primeira página, onde a gente tem a nossa tabelinha de valores, e ele dá aqui para gente os gastos fixos na primeira linha, né? Ele tem gastos fixos, o valor de 120 mil. Mas vamos ler até o final para ver se tem mais alguma coisa ali que a gente pode colocar. Preço de venda por unidade, custo variável, que não entra porque é variável, e para a gente calcular o ponto de equilíbrio contábil, a gente vai utilizar os gastos fixos. A gente tem lucro antes do imposto, despesas financeiras. Entre parênteses, gente, a gente está aqui com a informação que despesa fixa, tá? Então, essa despesa fixa, ela também é considerada um gasto fixo. Portanto, lá na nossa tabelinha do ponto de equilíbrio contábil, a gente vai ter que colocar em gastos fixos o valor de 120 mil mais 12 mil, que é de despesas fixas. Então, a gente vai ter um valor total ali de 132 mil, certo? E aí, logo abaixo, na próxima linha, a gente vai discriminar a nossa margem de contribuição unitária, tá? Que vai ser qual foi a margem de contribuição que a gente conseguiu verificar lá no primeiro questionamento. Foi 96, não foi? Então, aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 132 mil, tá? E vai dividir por 96, que é a nossa margem de contribuição. Esse resultado vai nos dar o quê? O ponto de equilíbrio contábil, tá? Que vai ser de 1.375 unidades. Então, só repetindo aqui, o ponto de equilíbrio contábil é aquele que a gente pega os gastos fixos, tá? Totais, e divide pela quantidade, pela nossa margem de contribuição unitária. O resultado disso aqui, a gente vai ter o quê? O ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Quantas unidades a gente tem que vender desse produto que nos dá uma margem de contribuição de R$ 96 para que a gente possa pagar esses 132 mil reais de gastos fixos, certo? Então, a gente vai ter que vender 1.375 unidades desse produto que tem margem de contribuição de R$ 96 para a gente possa pagar os gastos fixos de R$ 132 mil reais, certo? Então, esse é o nosso ponto de equilíbrio contábil. O próximo passo, ele vai pedir para a gente o ponto de equilíbrio financeiro. Qual que é a diferença do ponto de equilíbrio contábil para o ponto de equilíbrio financeiro? A única diferença é que a gente vai descontar dos gastos fixos o valor de depreciação. Então, quando a gente tiver depreciação, a gente vai descontar ali dos gastos fixos. Então, vamos voltar lá para a nossa tabelinha, primeira tabelinha. Quanto que ele deu para a gente ali de depreciação? O valor de R$ 24 mil.
O que que é depreciação, gente? Depreciação é aquele gasto que os bens eles vão tendo com o tempo. Exemplo, um automóvel. Você compra um automóvel hoje pelo valor de 50 mil reais, daqui a um ano ele vale 50 mil reais? Não, ele não vai sofrer uma depreciação. E quando você vai contabilizar isso, você também tem que colocar essa informação. Por quê? Porque o veículo que você comprou este ano por 50 mil reais, ano que vem ele não vai valer mais 50 mil reais. Então, existem as taxas de cálculos de depreciação de acordo com o bem que você está levando em consideração, certo? Então, nesse caso aqui, eles deram para a gente um valor de depreciação de 24 mil reais. Então, a única diferença que a gente vai ter, né, do ponto de equilíbrio contábil para o financeiro é você pegar aquele quantitativo de 132 mil reais de gastos fixos, né, que a gente já tinha incluído aquela despesa financeira fixa, e a gente vai diminuir 24 mil de depreciação. Então, a gente vai ter 132 mil menos 24 mil de depreciação, que vai dar quanto? 108 mil reais, certo? Então, você vai ter 108 mil reais dividido por 96, que é a nossa margem de contribuição. Aí, a gente vai chegar em que resultado? Na quantidade, tá, de produtos que a gente vai ter que vender, quantidade de itens. Eu não sei se o que é esse item, ele não deu aqui na questão, tá? Mas o item que for, a gente vai ter que vender 1.125 unidades desse produto. Para quê? Para que a gente consiga pagar estes gastos que eles discriminaram aqui, certo? Por quê? Porque vai nos dar uma margem de contribuição de R$ 96. Essa margem de contribuição é o dinheiro que sobra do preço de venda, você tirando os seus gastos variáveis. Então, vai sobrar, de cada produto que você vender, vai sobrar R$ 96 para você pagar esses gastos fixos, certo? Então, ele estipulou aqui um gasto fixo, já descontando a depreciação de R$ 108 mil. Então, a gente vai ter que vender 1.125 unidades para pagar esses 108 mil reais, certo? Então, isso é o nosso ponto de equilíbrio financeiro, tá? E o próximo ponto de equilíbrio é o ponto de equilíbrio econômico. Esse ponto de equilíbrio econômico, gente, a gente já vai atribuir ali naquela parte dos gastos fixos, o quê? Um certo lucro. Tá? A gente vai atribuir ali um valor que a gente espera alcançar, pelo menos aquele valor. Exemplo, eu quero pagar os meus gastos variáveis, quero pagar os meus gastos fixos e também quero conseguir aí, no caso do exemplo que ele deu pra gente aqui nesse exercício, 40 mil reais. Por quê? Porque se eu pegasse esse montante de dinheiro todinho e aplicasse em determinada linha de investimento, ela me daria pelo menos esse retorno aí de 40 mil reais. É um exemplo. Por quê? Porque você já calcula esse valor, você sabe quantas unidades você tem que vender para que você tenha pelo menos o retorno que determinado investimento te daria. Então, você vai saber que a partir daquela quantidade, você vai ter mais lucro do que se você deixasse o seu dinheiro investido nesse valor. Ou você também simplesmente está colocando essa quantia ali que você quer ter de lucro, e se passar dessa quantidade aí de unidades, você terá mais lucro ainda. Então, já é mais do que ganho, certo? Então, vamos ver aqui. Continuando sobre o ponto de equilíbrio econômico. Você vai pegar os seus gastos fixos, tá? E ele colocou mais a opção do lucro, né? Por quê? Porque é o ponto de equilíbrio econômico. Então, a gente vai lá na nossa primeira tabelinha. A gente sabe que os nossos gastos fixos são de 120 mil reais, que são custos e despesas fixas. A gente também tem que incluir despesas financeiras. Por quê? Porque já definiram aqui que é uma despesa fixa de 12 mil reais, então já está dando 132 mil reais. E a gente vai colocar também
esse lucro antes do imposto de R$ 40.000, certo? Então, a gente vai ficar aqui com um total de gastos, incluindo esse lucro, de R$ 172.000. Né? A gente dividindo R$ 172.000 pela margem de contribuição, que é 96, a gente chegou numa quantidade de 1.792 unidades. Então, gente, só para deixar aqui bem claro, você vendendo 1.792 unidades desse produto que vai te dar, que tem essa margem de contribuição de R$ 96, se você vender 1.792 unidades, você vai pagar os seus gastos fixos, incluindo as despesas fixas, e você ainda vai ter esse lucro de R$ 40.000. Caso você venda mais de 1.792 unidades, você vai ter mais lucros. Entenderam para que serve um ponto de equilíbrio econômico? Na verdade, esse ponto de equilíbrio é bom para você fazer comparativos com outros investimentos, como eu falei, né? E outras coisas mais. Então, só para fechar, a gente viu aqui nessa aula atividade margem de contribuição, o que é um ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro, certo? Ponto de equilíbrio contábil é o que? Você pegar os seus gastos fixos e dividir pela margem de contribuição unitária. Você vai ter o ponto de equilíbrio contábil em unidades. O ponto de equilíbrio financeiro, você pega os seus gastos fixos, diminui a depreciação e divide pela margem de contribuição unitária. Você vai ter o ponto de equilíbrio financeiro unitário. Ponto de equilíbrio econômico, você vai pegar os seus gastos fixos e vai atribuir ali um valor X de lucro, 10 mil, 20 mil, 30 mil, o valor que você, né, quiser colocar ali, seja por comparação com outras linhas de investimento, ou é um valor mínimo que você aceita de retorno do seu investimento, é aquele ali. Né? Então, você já vai incluir esse valor de lucro e vai dividir pela sua margem de contribuição. Então, você vai ter a quantidade de produtos que você tem que vender para pagar os seus gastos fixos e ainda ter aquela quantia de lucro, certo? Então, essa aula vai terminar por aqui, a aula atividade 3, a gente acabou de fazer a correção em 2 etapas e a gente se vê no próximo vídeo.